que eu vou compartilhar com vocês é algo que me tocou quando o pastor Rubens ele estava ministrando e ele fez menção de um momento em qual ele descobriu que alguém da parentela dele havia intercedido e orado pela sua descendência. E quando foi esse mês, foi lançado um filme que já tinha sido produzido. Um filme que realmente tem a intenção e o objetivo de destruir princípios e valores morais. E isso tem sido tão intenso e tão intensificado nessa era, nesse tempo. E nós precisamos ter um entendimento diferente. Nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que em todo o tempo, desde o início, Satanás ele nunca mudou a sua estratégia. Ele nunca parou de trabalhar com a intenção de destruir, de aniquilar os projetos de Deus para uma geração. O diabo ele nunca parou de trabalhar para destruir descendências. E eu quero te dizer, querido, que você é a descendência escolhida e abençoada por Deus. Amém? Eu quero começar trazendo uma palavra que está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Eu creio que todos aqui já ouviram falar dessa história. No versículo 10, com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. Versículo 11, e fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. A história conta, nesse texto, que Ana era a esposa de Elcana, só que ela era estéril. E por incrível que pareça, o interessante é que naquele tempo havia o código de Hammurabi, muito bem elaborado, não havia pontas abertas, era bem feito esse código. E o homem que era casado, tinha uma esposa, ele poderia pegar uma mulher para que pudesse manter a sua descendência, ele pudesse gerar uma nova descendência através desse homem. E aí ele pega uma mulher chamada... Qual é o nome da mulher? Vamos ver se vocês lembram da história. Penina. O mais interessante é que quando você lê esse texto, a Bíblia, o autor ele escreve que Ana era a esposa de Elcana e Penina era a mulher dos filhos de Elcana. Havia uma diferença. Alguns estudos afirmam que por conta de uma conversa entre Elcana e Ana, ele fala assim: ei, o meu amor por você não é maior do que 10 filhos. Então acredita-se que Penina já tinha dado 10 filhos para Elcana. Agora, qual é a aliança nesse tempo? O que Deus estabeleceu como aliança e um pacto feito ali naquele momento? Algo de extraordinário, querido, naquela oração que Ana faz aos pés do altar, havia estabelecido e gerado no coração de Deus propósito. Mas Deus não sabe de todas as coisas, Deus não está fora da linha do tempo, Ele não sabe o início, meio e fim.
Querido, preste atenção, ele conhece nossos corações, ele sabe o que nós precisamos, mas nós precisamos estar no altar para gerar propósito. Preste atenção. Quando eu falo de aliança, quando eu estou falando de aliança, querido, todas as vezes que Deus fez aliança com o homem, Ele estabeleceu as bênçãos para a sua descendência. E como nós fizemos essa oração em algum momento, alguém da sua família lá atrás fez menção dessas bênçãos, fez menção e relembrou dessa aliança feita com homens lá atrás. E com certeza ela estabeleceu no reino espiritual: Pai, eu tenho descendência, e a minha descendência vai ser abençoada. E hoje você está aqui. Você é abençoado. Assim como o pastor Rubens leu agora em Gênesis capítulo 14, no versículo 28, a partir do 18. Nós somos a bênção que Deus colocou nesse tempo. Nós somos a descendência estabelecida numa aliança lá atrás. E eu preciso, querido, entender essa aliança. Eu preciso ter a consciência, o entendimento e a convicção dessa aliança na minha vida. Lá em Salmos, capítulo 127, versículo 3, Deus afirma essa aliança e Ele aponta para a próxima geração, Ele aponta para a descendência, para os filhos. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Então preste atenção, querido, você que é filho, você que não tem filhos ainda, eu sei que tem muitos casais que não têm filhos, mas você é a bênção que Deus estabeleceu. Deus escolheu você para poder derramar sobre você as bênçãos. E preste atenção, querido, por incrível que pareça, todas as bênçãos derramadas sobre a sua vida, ela é coletiva, ela não é individual. Ainda que você possa orar por milagres, ainda que você possa trazer seus pedidos, esses pedidos são pessoais. Todas as vezes que você coloca e apresenta a Deus e Deus derrama sobre a sua vida, Ele é coletivo, Ele não fica só para você, porque você não é para reter, você é para continuar abençoando. Provérbios capítulo 17, versículo 6. Olha que interessante. Os netos são a glória dos avós e as crianças se orgulham dos seus pais. Você sabe o que aqui esse texto está dizendo? O que Salomão quis dizer? Você sabe como aquela história assim, que quando você pega os seus filhos e leva para a casa dos seus pais, para os avós dele, e aí eles pintam em borda e você fala assim: poxa, quando eu era pequeno eu não fazia isso. Você não deixava eu fazer. Porque agora os netos são a glória deles. Quem já passou por isso? Eu passo. Ué, mas quando eu era pequeno você não deixava eu subir em cima da cama, pisotear tua cama? Por que você está deixando eles? E ri. Eles, não, deixa eles fazer, eles têm toda a autonomia para fazer. Mas eu não tinha. Não é essa a conversa? Pois é, aqui a Bíblia está dizendo, ó, os netos são a glória dos avós. Os netos são as glórias dos avós. Satanás nunca mudou. Quando você começa a entender o projeto de Deus para as gerações, para as descendências, a partir de aliança que Ele fez com homens, Satanás, ele tem trabalhado com intensidade. E quando você começa a estudar, e você olha para o Antigo Testamento, você vê que Satanás, ele aniquilava e exterminava para subjugar gerações. Mas qual era o objetivo? Com quem ele fazia isso? Preste atenção, querido. O objetivo era paralisar os projetos de Deus na vida de uma nação, na vida de uma geração. Mas aonde foi fundamentado os objetivos de Satanás?
Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Deus, apontando o dedo e decretando ali as maldições para a serpente, ele diz: ei, a descendência da mulher ferirá a sua cabeça. Satanás ele precisava tomar atitudes para que o objetivo e o decreto de Deus não fosse alcançado. E quando você começa a estudar a história, você vai ver que momentos foram decretados para que matassem crianças. Faraó no Egito, quando o povo hebreu, os israelitas estavam lá no povo subjugado como escravo, em um determinado momento o faraó determinou que matasse todas as crianças, meninos, primogênitos. Ali, o que o faraó estava dizendo? Ei, a próxima geração estará subjugada. Agora deixa eu te falar sobre uma história interessante, e eu creio que muitos conhecem. Por que Deus poupou Nínive? Por que Deus poupou Nínive? Lá em Jonas capítulo 4, versículo 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? De quem Deus estava conversando com Jonas? De quem Deus estava falando? Não, Nil, aqui está claro, ele estava falando de mais de 120.000 pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Preste atenção, Nínive era a capital da Síria, e ela estava ela fazia junção comercial do Ocidente com o Oriente. Era a segunda maior biblioteca mundial. Quando eu leio esse texto, e eu preciso prestar atenção, Deus não está falando de homens com ignorância, Ele está apontando para crianças. Porque a criança, na sua menor idade, ela não consegue discernir entre a direita e a esquerda. Não tem discernimento. A conversa com Jonas: ei, eu quero poupar Nínive por causa das crianças. Eu tenho um relacionamento íntimo com a descendência. Por causa da aliança, eu tenho um relacionamento íntimo com as crianças. Porque as crianças são o futuro. Isaías, capítulo 44, do versículo 3 ao 4. Preste atenção. Olha como é importante você entender por que você está aqui. Não tinha como você pular fases, pular processo. Você passou pela fase de criança. E por causa dessa fase, em algum momento, preste atenção, querido, Deus reavivou a aliança com você, através de você. Lá em Isaías capítulo 44, versículo 3 ao 4, vou fazer com que caia a chuva do deserto, e com que em terras secas corram rios, assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes, e lhes darei a minha bênção. Eles crescerão com grama bem regada, como chorões que nascem à beira dos rios. Querido, preste atenção, você é a descendência abençoada. E os seus filhos serão abençoados, porque você vai derramar e profetizar sobre a vida deles. Lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, e Atos 2, 17, faz a menção das mesmas palavras. Depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, filhos e filhas. Na tradução real, mais próxima, em hebraico aqui está apontando crianças e adolescentes,
De vocês anunciarão a minha mensagem. Preste atenção, querido. As suas crianças pregarão o evangelho. E é nesse tempo. É agora. É eles que vão pregar o evangelho. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Querido, eu quero que você entenda que existe uma grande importância. O trabalho que está sendo feito lá dentro. As irmãs estão fazendo um trabalho extraordinário. Mas você, pai e mãe, não pode se isentar da responsabilidade que através de você, os seus filhos, será a próxima geração. Você jovem, que está ouvindo essa palavra, preste atenção, você faz parte disso. No momento da história, Deus sela com o povo israelita essa aliança. Quando o povo de Israel sai do Egito e vai para a terra prometida, a caminho da terra prometida, Deus chama Moisés e fala assim: ei, está escrito lá em Êxodo capítulo 13, do versículo 1 ao 2. O Senhor disse a Moisés: separa para mim todo o primeiro filho, todo o primeiro homem dos israelitas. Você sabe por que Deus pediu para que Moisés intensificasse isso com o povo? Porque para onde eles estavam indo? O sacrifício de crianças primogênitas vivas era grande, intensa. Os deuses pagãos como Moloque, Baal e Asterote eram cultuados com sacrifício de crianças. Você sabe qual tem sido o sacrifício hoje das crianças? A destruição de princípios da palavra e a destruição moral, de valores morais. E qual tem sido a minha responsabilidade? Qual tem sido o meu papel diante disso? Eu, como igreja, como detentor da palavra, deixa eu te falar algo, querido. Você precisa profetizar a palavra para os seus filhos. Jovens, você precisa profetizar a palavra para você. O que Deus precisa de nós, querido, é que nós estejamos no altar. O que Deus quer de nós é que nós levemos os nossos filhos para o altar. Em Isaías, capítulo 65, versículo 23. Vamos ver se a gente lê junto. Isaías, capítulo 65, versículo 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Deixa eu ler em outra versão. Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Deixa eu te dizer algo, querido. Se hoje você está aqui, é porque em algum momento você foi escolhido para fazer parte de uma descendência abençoada. Querido, e aqueles que estão lá fora? Eu tenho o papel de ministrar a palavra para eles e mostrar que ele também faz parte dessa descendência. Eu tenho o papel de falar para ele e afirmar que em algum momento Deus fez uma aliança com homens, o pacto de aliança, para que ele tenha as bênçãos de Deus, para que ele possa entender que através da obra da cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, há salvação para todos, e ele precisa crer. Mas quem é que vai ministrar a palavra? Eu e você. Agora a pergunta: como levar nossos filhos para o altar?
O interessante é que quando você percebe, eu acredito que alguns aqui possam ter filhos com mais idade, e eles já tomaram as suas decisões, já estão percorrendo os seus caminhos. Não importa a idade, não importa em que momento, em que caminho que ele está. O que importa é que você é a autoridade estabelecida por Deus para decretar o que é o melhor para ele. Primeiro ponto, exerça uma fé profética. 1 Samuel 2,19. Nilson, você está pregando para pais e filhos? Também. Preste atenção. Você é a geração que Deus escolheu para viver esse tempo e declarar as bênçãos de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 19. Todos os anos, sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e levava para ele quando subia com o marido para oferecer sacrifício anual. Ana, todo ano ia visitar o seu filho, porque ela entregou seu filho no templo. Quando ela voltava, ela já começava a tecer uma nova túnica. Não tem como o seu filho usar a mesma roupa que ele usava no ano passado, porque agora ele cresceu. Olha o que Ana declara aqui profeticamente. Ei, eu vou começar a costurar, e eu declaro profeticamente propósitos proféticos no povo de Israel. Ela começava a profetizar. Eu quero te dizer, querido, profetiza sobre a vida do seu filho. Profetiza. Começa a declarar o ano seguinte dele. Porque, e preste atenção, assim como tem sido declarado nesse ano, esse é um ano de aceleração. Esse ano é um ano profético para essa igreja. Nós vamos crescer, não porque somos bons, porque achamos que conhecemos alguma coisa, mas porque existe o favor de Deus e Ele já estabeleceu, através de uma aliança lá atrás, que nós fazemos parte de uma descendência e nós somos abençoados. Profetiza o futuro dele. Declara. Profetiza, querido. Deixa eu falar para vocês, jovens. Se talvez, por uma situação difícil, seu pai ou sua mãe te falou palavras duras, palavras de desânimo, críticas, que possam ter marcado a sua alma, eu quero te dizer que você, através da obra da cruz do Calvário, através do sangue de Jesus Cristo, através da palavra santa, você pode aniquilar todas essas palavras e começar a entender e a viver as promessas e as bênçãos de Deus. Você, pai e mãe, que por algum momento, num momento difícil, talvez você estava numa luta, numa guerra, e você proferiu palavras difíceis para o seu filho, palavras que nem mesmo você gostaria de ouvir. Começa a declarar e a aniquilar essas palavras. Porque tudo que o seu filho e você, jovem, precisa é da palavra de Deus, porque ela é a bênção para a sua descendência. Ela estabelece, ela afirma a aliança que Deus fez com homens lá atrás. Segundo ponto, ensine as coisas de Deus. Provérbios 22, capítulo 6. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Eu já ouvi muitas vezes alguns irmãos falar esse texto. Eduque a criança, e ele troca o artigo de no para o o. Não é o caminho, é no caminho. E quando eu falo o caminho, eu estou apontando um lugar,
Quando eu falo no caminho, eu estou falando que andamos juntos. Nós caminhamos juntos. E isso fala de discipulado, isso fala de liderança, isso fala de pastoreamento. Nós caminhamos juntos, nós andamos juntos. Eu não posso apontar um lugar para os meus filhos, eu não posso apontar um lugar para a minha liderança. Ei, nós estamos caminhando junto. Nós vamos juntos, chegar juntos em um lugar. Amém? Terceiro ponto. Eu vou primeiro. Eu preciso ir primeiro. Porque não tem como eu mostrar um lugar se eu não conhecer esse lugar. E quando eu falo desse lugar, eu falo do altar. Eu falo da igreja. Eu não falo da estrutura, mas eu falo do corpo. Eu tenho que ser o primeiro. Eu não posso incentivar os meus filhos, não, vai para a igreja, eu vou ficar em casa. Não, é você que tem que ir. Se negativo, querido, nós temos que ir juntos. E eu vou primeiro, porque eu quero te mostrar o que eu faço. Eu quero que você veja o meu exemplo. Você precisa ir primeiro. Quarto e último. Libera a palavra profética aos seus filhos. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 14. Querido, deixa eu te falar, existe uma afinidade tão grande. Deus te ama muito. Mas existe um carinho, uma afinidade com descendência. Você precisa proferir profeticamente, através da palavra, o futuro que o seu filho vai ter. E aí ele disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que eles façam isso, pois o reino dos céus e das pessoas que são como estas crianças. Eu fiz uma introdução, agora eu vou contar meu testemunho. Eu nasci no lar cristão. Eu creio que muitos que estão aqui já ouviu eu falar sobre isso. E aonde nós congregávamos, a igreja, então, tinha a escola dominical pela parte da manhã. E tinha um culto à noite. Nós não morávamos perto da igreja, nós morávamos muito longe, muito longe. Mas todos os dias nós estávamos envolvidos na igreja. Todos os dias, todo domingo nós estávamos na igreja. Eu lembro que na escola dominical tinha uma revistinha. E a revistinha tinha tarefas. Ai de você que esquecesse a Bíblia e a revistinha com tarefas. Você sabe o que eu vejo hoje? Eu vou falar dentro do nosso contexto aqui dentro. Não, meu filho está estudando. Hoje ele não vai na célula. Deixa eu dizer algo, querido. Eu não lembro de ter levado livro para a igreja para estudar. Mas eu lembro que eu não faltava um culto. E detalhe, deixa eu dizer algo para você. Quantas vezes eu fui, quantas e N vezes eu fui para culto e para a escola dominical obrigado. Você sabe o que eu já ouvi aqui? Não, a criança precisa se sentir com desejo, ela precisa se sentir bem em querer ir para a igreja. Ela precisa ter, ela tem um momento dela e nesse momento ela precisa vir para cá. Deixa eu te dizer algo, querido. Eu ia para a igreja obrigado. Por quê?
Porque a criança, ela não tem o entendimento, ela não sabe discernir direita e esquerda, e por conta disso ela não tem a maturidade de entender o que é graça. Então ela é lei. Meus pais faziam... A gente tinha o nosso momento de culto em casa. Então a gente sentava na mesa, a gente lia os versículos. Meu pai, a gente seguia a sequência, a gente fazia um estudozinho bíblico. Meu pai contava a história, ou minha mãe falava um pouquinho da palavra. E nós nos ajoelhávamos no sofá para orar. Quantas vezes eu dormi no sofá? E aí eu só escutava a minha mãe falar assim, eu tinha meus 10, 12 anos, agora é a sua vez de orar, acorda. E eu tinha que orar. Orava eu, minha irmã, meu pai, todo mundo orava. Mas eu dormia. Mas a gente estava lá. Quando eu completei meus 16 anos, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero conhecer o mundo. Eu nunca esqueci aquela expressão. Minha mãe engoliu a seco. É isso mesmo, filhos? Eu quero conhecer. Então tá bom. Então tá bem. Eu tinha um amigo, filho de pastor. Depois vocês vão entender o porquê que eu tinha muita resistência para me tornar pastor. E esse filho de pastor era virado no 12. E aí, eu não sei, eu acho que o diabo ele sabe fazer uns trem bem esquisito, cara. Por que ele, eu passei um trem, eu fico, rapaz, que desgrama do capeta vai e me faz. Por que ele não bota os horários das baladas das 19 às 22? Ele quer botar das 22 às 6 da manhã? Fala para mim. Alguém sabe explicar? Por que o demo desgramado faz um trem desse? E aí eu fui numa dessas noites, eu fui para uma balada junto com esse amigo, e aí e eu voltei para casa, já era bem madrugada, já era em torno de umas 2 e pouca, 3 horas da manhã. Eu cheguei no sapatinho, porque eu não podia acordar ninguém, eu já tirava o sapato antes no corredor do prédio, eu já tirava para não fazer barulho. Eu vinha pisando na meia. Abria a porta bem devagar, entrava, tomava meu banho e ia deitar. E aí eu fui num sábado, isso era de sábado para domingo. Isso eu cheguei, já era bem tarde, umas 3 e pouca. Eu sei que quando deu 6 horas da manhã, meu pai, levanta, hora da escola dominical, pode tomar banho e se arrumar. Cara, pensa um cara cheio de areia no olho, parecia caco de vidro, não sei se amarraram, igual Matrix, amarraram umas bolinhas de bola de chumbo no olho e tem certeza que eu vou para a escola dominical desse jeito? E aí tudo bem, só que eu cheguei, infelizmente, eu fiquei perto de pessoas que fumavam. Olha, eu fui para lugares, mas eu nunca fumei, eu nunca bebi, nunca coloquei nenhuma droga, nada. E por incrível que pareça, eu ia para lugares, como eu uso óculos, quando começa a ter esse jogo de luz, muito colorido, me dava dor de cabeça e náusea. Eu sei que na metade do negócio eu falava, o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu não acredito que eu estou nesse lugar. Está todo mundo pulando, está todo mundo aí curtindo, e eu estou aqui acuado no canto de uma parede, o que eu estou fazendo? Mas meu Deus do céu, mas o que eu fui inventar de estar aqui? E o outro cara, que era meu amigo, disse, rapaz, a gente vai para uma balada top demais. Vai ser muito bom. Tá, comecei a me preparar para arrumar. Só que eu fiquei perto de algumas, nesse dia, eu fiquei perto de umas pessoas que fumavam muito. Eu com a minha roupa fiquei toda cheia de cheiro de cigarro. Eu embrulhei minha roupa quando eu cheguei de madrugada e botei debaixo da cama. Eu ia dar um jeito, não tinha como eu lavar aquela roupa de madrugada. Eu ia dar um jeito de lavar. Eu não esqueço dessa cena.
Eu só tinha um cinto. E eu esqueci de tirar o cinto da calça, eu tinha colocado debaixo da cama. Eu falei, nossa, eu preciso pegar esse cinto que está com essas roupas debaixo da cama. Eu nem sei se meu pai ou minha mãe está escutando essa pregação. E aí eu, rapidamente, fui muito rápido, cara. Por incrível que pareça, meu pai no reflexo passa pelo corredor. O que é isso aí? Rodei. E eu já peguei o cinto, eu já estava com o cinto na mão. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O cinto daquela época era couro legítimo. O couro era tão duro que a gente pendurava. Eu lembro que meu pai tinha um preguinho, e tinha uns preguinhos atrás da porta, e o cinto ficava reto. Até para fazer a curva na cintura, era duro, era cinto legítimo. E eu já com o cinto na mão. O que é isso aí debaixo? Eu disse, não, pai, é umas roupas, está suja. Deixa eu ver. Quando tirou, só supitou aquele cheiro de cigarro. Cara, você fumou. Pronto. Cara, eu tinha 16 anos, eu tinha medo do meu pai. Hoje uma criança de 2 anos afronta um pai, cara. Desculpa a força de expressão. Que falta de respeito. Eu tinha 16 anos, eu tinha medo do meu pai. Eu respeitava o meu pai em todos os pontos. Cara, ai de mim, falasse assim, pai, eu estou cansado, eu vou dormir. Não vou na escola dominical. E se não ouvi, eu não ouvi bem. Fala. E eu com o cinto na mão, o olho já esbugalhou. Eu falei, pronto, eu já vou com couro quente já, com 16 anos. Já vou com couro quente para a igreja, para a escola dominical. Eu falei, pai, eu não fumei, eu não. Cara, tá sentindo, pai, eu estava perto de pessoas. Essas pessoas falaram, e por que você não saiu de perto delas então? Pai, eu não fumei. Eu estou falando a verdade, pai, eu não fumei. Aí ele viu que eu fui sincero com ele. Então tá bom, vai tomar seu banho e vai se arrumar, que a gente vai para a escola. E eu sei que quando nós chegamos na igreja, eu não esqueci aquela cena, meu pai me levou até a sala. E ele cochichou com o professor. Eu não sei o que ele falou. Eu não sei nem se ele lembra disso. Tá, começou a aula. Nós estávamos na sala, e a gente na sala de aula, e a aula começou a rolar. Rapaz, o olho parecia que tinha 1 quilo de areia. A minha cabeça parece que amarraram um chumbo. Minha cabeça só fazia assim, ó, de sono. E aí o professor olhou para mim, você, a sala estava cheia, a sala deveria ter uns 15 a 18 pessoas. Você, encosta ali na parede, eu estou vendo que você está um pouquinho cansado. Aí não é bobo, né? Na quina da... Não, na quina não, encosta na parede aqui, ó, fica assim. Não encosta na quina não, que você pode escorar e dormir. Na frente de todo mundo. Aí eu comecei, que palhaçada que eu fiz. O que eu fui fazer nesse lugar? Para que eu fui dormir tarde? Eu sabia que eu tinha que vir para a escola dominical. Eu sabia que eu ia estar aqui. O que eu fui fazer nesse trem, cara? Por que os caras não inventam uma balada mais cedo? Rapaz, que luta. E a hora não passava, era 2 horas de aula. E não passava o tempo, não passava. Rapaz, passava, chegava 1h da tarde, mas não terminava a aula. E eu ali, me lamentando, eu falei, meu Deus do céu, não é possível, o que vai acontecer? Eu vou cair duro aqui daqui a pouco, eu vou desmaiar de sono. Pronto, terminou. Eu estava contando os segundos para entrar dentro do carro, porque eu ia pagar. Eu entrei dentro do carro, voltando para casa. Eu chegava a babar, meu pai, chegamos em casa. Fomos almoçar e fui dormir. Quando deu 5 horas da tarde, levanta, vamos voltar para o culto. Porque era aula dominical de manhã e culto à noite. E aí, o adolescente de hoje, a criança de hoje, não tem prova essa semana. Não, eu vou deixar ele em casa, porque ele passou a semana toda levantando cedo. Mas rapaz... O único dia que eu conseguia levantar mais tarde era sábado, agora de domingo a sexta-feira, todo dia 6 horas da manhã.
Agora eu te falo, querido, você leva teu filho para a escola todo dia de manhã, para vir para a igreja, para estar aqui na sala, para ouvir a palavra de Deus, proferir o futuro dele diante de Deus, estabelecer o emocional dele, para que ele esteja firme diante das circunstâncias da vida. Você vai abrir mão? Quer dizer que você prefere ter indisposição hoje para ter indisposição lá no futuro? Desculpa, pais frouxo. Frouxo. Carro quebrou. Gente, eu morava longe. E por incrível que pareça, essa estima me persegue até hoje, porque hoje eu ainda moro longe da igreja. Vocês estão rindo porque vocês não vão lá me visitar, né? Minha porta está aberta, vocês podem ir lá. Levar um bolinho para o pastor. O carro quebrou. Vamos de ônibus. Vamos levantar mais cedo. Aí o pneu da bicicleta fura, o irmão não tem dinheiro para pagar um Uber, e olha que mudou, hoje tem Uber. O cara tem uma desculpa para vir para a igreja. Agora eu estou falando para homens e mulheres. Você quer estabelecer as bênçãos de Deus para a sua descendência? Seja firme e se posicione. Agora, você sabe por que eu tinha medo de ser pastor? Porque eu andava com alguns filhos de pastores. Em algum momento me dava estalo, eu falei assim, meu Deus, eu não quero que meu pai seja pastor, porque se eu for desse jeito aí, eu estou enrolado. E se um dia eu tiver a proposta, eu não quero que meus filhos sejam como esses caras. Eu tinha resistência, o Rubinho, toda vez ele chegava para mim, ó, vai chegar, nós vamos ordenar. Eu falei, não, Rubinho, dava embrulho na barriga, dava frio. A Laísa está aqui, eu acredito que o pastor Jonathan e a Júlia estão assistindo esse culto. Como foi bênção ter investido nas nossas filhas para ter enviado para um lugar onde eles foram ministrados. E eu quero motivar você, querido, preste atenção, seja pastor, para que o seu filho tenha o entendimento dessa obra. Foi abençoada, filha? Eu tinha resistência por causa das situações que eu vi. Quantas vezes eu sentava na mesa para ler a Bíblia? Foi ali que eu aperfeiçoei a minha leitura. E por incrível que pareça, querido, deixa eu te falar algo. Tem muita palavra marcada. Muitas palavras marcadas no meu coração. E o Espírito Santo, ele acende. E aí começa a vir toda a cena na minha mente daquilo que eu passava. Jovem. Querido, quando eu era jovem eu não tinha certeza da minha salvação. Porque eu pecava. Eu dava os meus vacilos. Tinha uma irmã chamada Irmã Pequena. De pequena ela não tinha nada, ela tinha quase 2 metros de altura. E forte. Usava um óculos. E o filho dela era baterista, a gente era amigo, aí ele falava assim, rapaz, vamos lá em casa? Que tá tendo um pessoal lá orando. Eu falei, não, eu vou lá, mas eu fico na calçada. Assim, por quê? Porque tua mãe pode revelar minha vida. E aí, do jeito que o diabo já nos condena, e ficava com aquele espírito de condenação, porque o diabo ele tem o papel de condenar. Eu disse, rapaz, rodei. Porque se eu for, essa mulher vai abrir a boca, e um monte de gente vai ouvir. Eu estou enrolado. Eu ia para a casa dele, raramente eu entrava na casa dele, raramente. Nil, qual eram os momentos que você entrava? Porque eu sabia que aquela semana eu não tinha vacilado. Eu estava bem na fita.
Mas hoje eu estou aqui. Porque alguém se posicionou e começou a proferir a minha geração. Você sabe qual é o problema? Porque quando a gente está na igreja, quando a gente está num lugar como esse, você acha que as pessoas vão levantar condenação contra você? Porque você é assim, porque você é assado. A igreja não está aqui para te condenar, porque o diabo lá fora já faz isso. A igreja está aqui para te mostrar a aliança que Deus fez, para que hoje você estivesse aqui. E você é uma bênção. Você vai viver toda sorte de bênção que está na palavra. Quando aquela prostituta foi colocada aos pés de Jesus, Jesus não a condenou. Nós não estamos aqui para te condenar o que você faz ou deixa de fazer. Porque o entendimento que nós temos de Deus é um Deus severo, é um Deus mau. Mas eu quero te dizer, querido, que Ele é amoroso, que Ele é Pai. Ele estabeleceu princípios para que hoje pudéssemos ter um entendimento de como conduzir os nossos filhos para uma descendência e uma geração próspera. Você jovem, preste atenção, você que está aqui jovem, Deus te escolheu e estabeleceu você nessa geração para ter menção através da palavra que você vai proferir as palavras para os jovens e os adolescentes que estão lá fora. Eu quero que você se coloque de pé. O inferno, as pessoas não estão indo para o inferno por causa do pecado. Preste atenção no que eu vou falar. As pessoas não estão indo para o inferno por causa do pecado. As pessoas estão indo para o inferno porque elas não creem. Ela não tem fé. E no momento de criança, como eu fui, passei por toda a minha fase de criança, adolescente e juventude. Eu não tinha entendimento de graça. Foi colocado palavras dentro de mim, impresso palavras o tempo todo. Agora eu entendo a graça. Agora eu entendo a aliança. Agora eu entendo que através daquilo que sai da minha boca é semente para o futuro. Tudo que nós precisamos fazer é colocar fé um no outro, para que não deixe de crer. Pecado? Nós pecamos. Mas Deus é fiel e justo quando nós confessamos o nosso pecado para que Ele derrame o seu perdão sobre nós. Não estou aqui ministrando para que você seja um pecador deliberado. Porque realmente a prática do pecado vai te conduzir à morte. Mas eu quero te dizer que eu creio na obra da cruz do Calvário. Eu creio na obra daquilo que Deus fez através do seu Filho, por amor. E por causa desse amor, eu e você estamos aqui. Você que não tem um entendimento dessa aliança. Você que não consegue entender realmente quem é essa aliança. Eu queria te chamar aqui na frente para orar com você. Nil, como assim? Eu quero afirmar essa aliança em você e profetizar sobre a sua vida,
que você é a descendência escolhida por Deus. Você sabe que quando eu era jovem, eu tinha entendimentos errados, eu achava que muitas das vezes eu estava dentro da igreja desviado, porque eu não tinha certeza da minha salvação. Porque eu tinha conflitos, muitas das vezes eu ia obrigado. E eu não tinha certeza dessa aliança, da salvação. Mas eu quero te convidar. Ninguém está aqui para te condenar. Ninguém está aqui para dizer o que pensa ou deixa de pensar de você. O importante é aquilo que Deus pensa de você. Querido, não adianta você achar, preste atenção, o diabo ele começa a te condenar, ele começa a dizer, ei, você vai querer afirmar uma aliança? Olha a sua vida, olha como você é. Olha o seu coração, olha o que você pensa, olha o que você vê. Mas nós não estamos aqui para te condenar, nós não estamos aqui para... O diabo já faz isso. Eu só quero te dizer que através da obra da cruz do Calvário, Ele te amou. Ele continua te amando. Ele te aceita do jeito que você é. E eu como pai, nós como os pais, nós precisamos entender que os nossos filhos precisam ouvir a palavra para que em algum momento ele tenha certeza da salvação. Que em algum momento ele saiba realmente a aliança que Deus fez, para que ele seja abençoado. Eu quero te convidar você aqui na frente, feche seus olhos. Não quero te constranger, mas eu quero orar por você. Porque tudo que você precisa é crer. Tudo que você precisa é ter a fé na palavra. Tudo que você precisa é entender que através dessa aliança, hoje você está aqui e você é a geração abençoada desse tempo.